Gente, tudo bem? Eu vim falar com vocês hoje referente a algumas postagens que eu venho colocando no Facebook, né? Eu venho tratando, não sei se todos leem, mas os que estão lendo sabem que eu trago duras palavras com relação a essa geração e principalmente com as pessoas que abrem a boca para dizer que são cristãos, que são seguidores de Jesus Cristo. Né? Eu disse em algumas matérias que escrevi que tentaria ajudá-los de alguma maneira a enfrentar, né? A conhecer as Escrituras Sagradas. Porque, como o nosso Senhor disse, recebeis de graça, dai de graça. Né? E graças ao meu Senhor Jesus Cristo eu tenho recebido muita, como alguns chamam de revelação. Revelação para mim é o discernimento daquilo que está escrito, né? O entendimento das palavras de Deus, né? A interpretação de acordo com o que ela é. Tá? E aí envolve profecia, envolve escatologia, doutrina, sacerdócio pessoal, lei, envolve uma constituição elaborada pelo próprio Deus que rege a relação entre os homens, né, entre os cristãos. Tá? Qual é a nossa intenção? Porque eu não estou sozinha nessa guerra, tá? Nessa guerra espiritual não estou sozinha, tenho os meus irmãos. Qual é a nossa intenção? É por um acaso converter os que não creem em Deus, os que não creem em Jesus Cristo? Não, não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é que a mensagem de Jesus Cristo chegue àqueles que têm o coração voltados para Cristo, mas estão perdidos. Sabe assim, no meio do caminho se perderam, não estão entendendo o que está acontecendo, sabe? Não sabem se o que está acontecendo tem envolvimento do próprio Deus, não sabem se é das trevas. Então a gente está aqui na tentativa de ajudá-los. A gente vê aí que está acontecendo, eles estão, né? Eles, quem é essa cúpula global, vem usando os donos, né, os proprietários dessas redes sociais para derrubar contas de algumas pessoas que estão tratando do assunto que acomete o mundo atualmente. E as pessoas não estão entendendo que relação tem isso com as profecias. Então, essa noite eu mal consegui dormir, porque vinha recebendo uma orientação de Deus para falar claramente para os cristãos, né? Vamos nos ajudar, unam forças em oração. E qual que é a mensagem que eu quero passar para vocês hoje? Eis o noivo. Nós estamos às portas do arrebatamento. O arrebatamento é iminente, tá? Ainda que vocês não consigam interpretar essa linguagem que a gente usa muitas vezes quando a gente escreve, é a linguagem que o próprio Deus usou em todo o tempo da história, né? Através dos seus autores bíblicos. Então, os autores escreveram exatamente o que lhes foi mandado, certo? E se não houver um estudo aprofundado, se não houver dedicação, se não houver compromisso, as pessoas não terão condição de entender o que ali está escrito e assim também não terão condição de sair dessa situação atual. E vocês estão correndo risco não é apenas de morte física, é de morte espiritual. Você está entendendo? Vocês vão ser desligados de Deus, vocês serão recolhidos e lançados ao fogo como o joio. Ele prometeu isso. Então, cuidado, que agora é a hora de ceifar a terra, a seara. Tá entendendo? Vai acontecer a separação, está acontecendo a separação do joio do trigo. Eu estou vendo muitas pessoas, boas pessoas, tá entendendo? Só que ser bom não é suficiente. Vocês estão transgredindo espiritualmente. Entende? Vocês estão se prostituindo espiritualmente. Então, o que eu quero deixar bem claro para vocês? Comecem a se limpar. Todos vocês que creram na vida, morte e ressurreição do meu Senhor Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, para perdão de pecados, para que haja uma redenção, se limpem, tá? Se limpem. Não basta não matar, não basta não trair, não basta não mentir. Essas coisas são as primárias. E a prostituição espiritual? Silvano, o que é isso que você está falando? O que é prostituição espiritual? Parem de adorar deuses pagãos. Se limpem dessa imundícia. Parem de, no dia 25 de dezembro, celebrar Horus.
Parem na Páscoa, no abril nosso aqui, de se prostrarem a Deus Ostara. Acabem com essas coisas, porque vocês serão passados pela espada, vocês serão consumidos pelo fogo do nosso Deus. Tá entendendo? Eu tô falando que a ira de Deus está sendo derramada sobre o povo dele por conta da prostituição espiritual. Entenderam? Então, assim, tem que ter profundidade. Vocês têm que ter compromisso com a palavra do nosso Senhor. Existe uma constituição. Vocês estão entendendo? Existe uma constituição que precisa ser seguida. Ainda que estejamos sob a graça, a lei não acabou, certo? A lei, ela tem poder quando ela tem condição de acusá-los. Vocês estão entendendo? Quando a lei não tem do que me acusar, eu estou livre da morte por conta do meu Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem. Entende? Então, assim, não tentem ganhar suas vidas porque vocês perderão. Tá entendendo? Então, por enquanto, alguns assuntos a gente não consegue tratar livremente porque estamos sendo bloqueados, nossas contas estão sendo derrubadas. O meu Instagram foi derrubado, né? Mas nada que nos impeça, porque a palavra do nosso Senhor será pregada, eles querendo ou não. Compreendam, nós fomos feitos reino e sacerdotes por através de Jesus Cristo. Nós temos poderes outorgados pelo Senhor Jesus Cristo. Por através de Cristo recebemos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Nós somos co-herdeiros do reino com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, não se deixem, não se submetam a governos mundiais, não deixe, não permita que esses caras, que essa cúpula digam o que vocês têm que fazer. Não permita que eles digam como vocês têm que agir, no que vocês têm que acreditar, porque infelizmente a gente tem conversado com algumas pessoas e percebe-se, é nítido, que existe uma programação. As pessoas elas já estão programadas em como devem agir, no que devem acreditar, como devem falar. Vocês estão entendendo, gente? Isso realmente é um The Walking Dead. A gente está vivendo uma zumbilândia. Você vai conversar com as pessoas, é tudo igualzinho, sabe? Parece que não existe mais um raciocínio. Vejam o que está acontecendo no mundo, não se submetam a isso, porque isso tem relação com profecia, que vai arrancar o povo de Deus do próprio Deus, porque assim o povo tem permitido. Entende? Se limpem das heresias. Porque o arrebatamento, gente, é iminente. Não sou eu, Silvana, quem está falando. Essas palavras não saem de mim. A minha capacidade mental não é tão grande a ponto de ter essas palavras poderosas, não. Quem está me dando essa capacidade é o próprio Deus, é o Espírito Santo, através do que está escrito. Não se iluda quando alguém... É crítica a situação. Quando alguém chegar para vocês e falar assim, mas foi um livro escrito por homens... Gente, acreditem ou não, eu ainda escuto isso, eu ainda ouço isso. E aí você olha pra cara da pessoa, você pensa assim, o que eu vou dizer pra essa pessoa, né? Pra que eu não pareça arrogante, pra que eu não pareça prepotente, entende? Pra que ela não pense que eu estou acima dela no sentido de que eu sou mais em questão de ser humano, tá? Não é isso. As crenças que a maioria das pessoas acreditam foram escritas por alguém, gente. Então não entra nessa onda. Tá? O que está escrito ali é poderoso demais e a única coisa que poderá livrá-los da morte é o conteúdo que está descrito nas escrituras sagradas. Vivam as escrituras sagradas, respirem as escrituras sagradas, metam as caras e leiam. Não é tarefa fácil, não é do dia para a noite, tá? No que eu puder, juntamente com os meus irmãos, nós tentaremos ajudá-los, mas não cabe só a nós, porque nós decidimos, nós temos uma posição espiritual e a nossa posição é confessar Cristo diante dos homens, não só com as nossas palavras, mas com o nosso estilo de vida, entende? Cristo é um estilo de vida, não é para ser vivido de qualquer jeito, entendem? Se o seu Senhor tem sido seu umbigo, acabe com isso agora, negue-se. Vá ler, gente, porque de verdade, sem a leitura continuada, insistente, vocês não vão conseguir. Vocês não terão forças para resistir ao inimigo, tá? Porque eles acham que são grandes, porque usam seres mortais para o alcance do objetivo inescrupuloso. Eles quem? As trevas. Tá? A gente fala assim nessa linguagem, mas o pessoal pensa que é algo fantasioso, né? Que Deus, descrito na Bíblia, é algo inanimado. Não é. Não é.
Tá? Tudo que está acontecendo no planeta Terra agora tem o mover também de Deus, entende? Ainda que ele não esteja sob, a Terra não esteja sob a possessão dele, mas é dele, ele é o proprietário, tá? E quando o Senhor Jesus Cristo se consumou naquela cruz, ele tem agora o poder de reintegrar a posse da terra, entende? Ele é o proprietário, além de ele ser o proprietário, agora ele é o posseiro da terra, entende? É isso que ele vai vir resgatar. E quem ficar aqui, gente, quem não tiver entendido, não tiver conseguindo fazer relação de tudo que foi dito pelo nosso Senhor, vai ser passado pela espada, entende? Vai ser queimado no fogo, e é um fogo inextinguível. Tá entendendo? É um fogo consumidor que não vai passar, tá? E por que que... Ah, Silvana, mas você tá convicta de tudo isso? Não tem como não estar, né? Porque eu busco entender as coisas de Deus através da história, como eu já falei para vocês em outros vídeos. E quando os judeus foram visitados pelo meu Senhor Jesus Cristo, eles não reconheceram o dia de sua visitação, não compreenderam o que ele disse. Ele disse, no dia que quando vocês virem a cidade sitiada, fujam, não voltem para buscar os seus pertences, fujam dali, porque sobrevirá assolação, repentina destruição. E no ano 70 da nossa era, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi sitiada pelos romanos, pelo Império Romano, e foi destruída. E nenhuma vida foi poupada. As mães que ali dentro estavam tiveram que comer seus filhos, comeram sola de sapato. Vocês estão entendendo, gente? Imagina para uma mãe ter que comer o seu filho. Isso é tenebroso e as pessoas não... Gente, isso é história, tá? Eu estou falando de história. Busquem saber na história se essas coisas são verdades ou não. Não fiquem à mercê de qualquer um. Tá? Porque vocês serão assolados. E existe uma profecia também para a nossa geração. Entendeu? Jerusalém não ouviu, os judeus não ouviram. Não entenderam o dia de sua visitação, por isso foram assolados. E eu não estou falando contra os meus irmãos, não. Tá entendendo? Eu estou falando do que aconteceu, eu estou relatando para vocês os fatos. Tá? Então se limpem. Busquem saber se o que eu estou falando é verdade com relação à adoração que vocês têm realizado aos deuses pagãos, a Horus, a Ostara, Osíris, tem vários outros, entendem? Se limpem dessas comemorações religiosas pagãs, tá bom? Eu vou tentar trazer outros vídeos, tem o blog, vou deixar aqui o endereço do blog, tem muito conteúdo que demoraram anos para ser interpretado e entregaram pra gente, Deus está entregando pra gente de mão beijadas essa interpretação, da maneira que tem que ser. Pra quê? Pra que quando chegasse nesse momento aqui que nós estamos vendo o mundo passar, tá? Negro contra branco, homossexual contra hétero, rico contra pobre, esquerda contra direita, e vocês não estão vendo aí o quarto Reich se levantando contra as pessoas. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que uma nação, um povo, quando está dividido entre si, não tem condição de subsistir, não tem condição de permanecer. É isso que está acontecendo aqui no Brasil, é isso que está acontecendo no mundo. Abram os olhos, tá entendendo? Tem maneiras científicas de falar tudo isso que eu estou falando? Claro que tem, mas eu estou tentando usar uma linguagem mais simples possível para que vocês compreendam. Tá bom? E a linguagem científica a gente vai usar com as pessoas certas nos momentos certos. Então não sejam bobos, não sejam negligentes, tá? Porque a inteligência de Deus é superior a qualquer coisa, a qualquer ser humano, tá bom? E ela existe, ela está aqui para nos preservar. Quem? O povo dele, tá bom? Porque ele vem. Até o próximo vídeo. Qualquer coisa também eu vou deixar o meu endereço de e-mail, caso tenha alguma dúvida. Muito em breve vou formar um outro grupo, se der tempo, tá? Para estudo. E aí eu vou deixar o endereço do meu e-mail aqui. Caso vocês tenham interesse, me passa no e-mail o nome e o número de telefone, que assim que possível a gente vai entrar em contato para formar o próximo grupo, tá bom? Fiquem todos com Deus. Avaliem a situação do mundo, que não tá fácil. Muita gente inocente está morrendo. Beijo!